Em fevereiro de 2022, Vitor Possobon, de 32 anos, se preocupava em não ser flagrado no prédio onde morava em Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Com o cuidado dos maus, se encolhia a cada pessoa que chegava perto para manter sua cara de bom moço. O que ele escondia de todos acabou sendo revelado pelas câmeras de segurança do condomínio. Vitor, um boxeador forte e alto, gostava de ser o valentão frente a seu enteado, um menino de 4 anos de idade. Sem qualquer empatia com o filho de sua companheira, o grandalhão não media força para desferir cotoveladas no garoto, além de sufocá-lo dentro do elevador. Isso tudo aconteceu em fevereiro de 2022, mas somente no dia 15 de setembro de 2022 que o monstro se revelou para o mundo. Finalmente vieram ao conhecimento público as imagens captadas e apresentadas à polícia pelo síndico do prédio. 7 meses separam a brutalidade de Vitor da sua prisão por tortura contra um menor de idade. Se as imagens não tivessem viralizado, Vitor ainda estaria solto e provavelmente continuando a torturar a mãe do menino, a sua namorada durante 2 anos, com quem teve uma filha. Jéssica, mãe do menino de 4 anos e mãe da filha de Vitor, revelou que passou seus 2 anos de relacionamento em um cativeiro particular do boxeador. Com direito a fazer da companheira um saco de luta, Vitor colocava luva de boxe, exigia que Jéssica ficasse parada e a socava sem dó, tanto no rosto como na barriga. Em uma dessas vezes, Vitor a fez abortar de um filho gerado por outra violência do fortão. Vitor gostava de abusar de Jéssica sistematicamente. Mas o enredo de filme de terror não para por aí. Quando Jéssica abortou, ela foi vigiada no hospital pela sogra e por uma enfermeira amiga da família de Vitor. Jéssica não podia se comunicar com ninguém e muito menos pedir ajuda. Vitor gosta de ostentar uma tatuagem que facilita e muito sua máscara social em seu rosto de homem bonito. No peito, ele eternizou a palavra família, um tanto quanto contraditório para um homem que bate no enteado, na companheira e que carrega uma vasta biografia de ocorrências por agressão contra mulheres. Inclusive, sua própria mãe abriu um boletim de ocorrência em 2013 contra Vitor, que chegou a ser preso. O boxeador valentão perdeu, inclusive, o poder de pai sobre um outro filho que teve com uma ex-namorada. De tão violento, para a justiça, Vitor não pode ser chamado de pai pelo filho. Quando Jéssica descobriu os maus tratos pelos quais o filho passava, ela fugiu de casa, mas não conseguiu levar sua filha que teve com Vitor. Essa menina hoje está sob a guarda da avó paterna. Vitor está preso e Jéssica pede para que os vizinhos testemunhem os gritos que ouviam diariamente. Estou aqui com a Jéssica, que foi vítima juntamente com o filho do Vitor em Niterói. E a gente está aqui para fazer um pedido, não é isso, Jéssica? Eu peço para todo mundo que tem provas, que escutaram alguma coisa, que viram alguma coisa, que denuncie, vá à delegacia e fale. É muito importante tudo o que envolva o que aconteceu para que ele possa ser julgado e tenha a pena que merece. Que ele precisa ser responsabilizado por todos os crimes, uma vez que tudo veio à tona e todos agora já têm consciência da personalidade violenta e do rastro de destruição que ele fez todo esse tempo. Sobre este caso, eu converso agora com a delegada da Polícia Federal, doutora Paula Mary. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Doutora Paula, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela disponibilidade de nós conversarmos sobre esse caso que é horrível, porque além de ele ter existido, a gente consegue ver o que aconteceu. Eu acho que quando a gente realiza a cena, a gente entende o terror que muitas crianças têm passado. Porque quando você lê, né, na letra fria do jornal, você lê, imagina, mas você pode até a sua imaginação trabalhar a seu favor para você não ficar tão impactado. Quando você vê aquele tipo de cena, você pensa quantas crianças estão vivendo, como viveu esse menino, e quantos homens são iguais a esse Vitor, ou também tem mulheres que também maltratam, mas nesse caso é o Vitor. Para a gente começar, eu queria que a senhora me ajudasse a resumir, a detalhar, a dar um resumo da história. Que crime é esse? O que aconteceu com o Vitor, a Jéssica e o filho da Jéssica?
Obrigada, Beto, pela oportunidade da gente poder esclarecer fatos que, infelizmente, são muito mais comuns do que as pessoas imaginam. E existe até uma tendência de minimizar muitas dessas violências praticadas, tentando, de alguma forma, justificar o injustificável. Né? Ou ele estava nervoso, ou a criança é agitada, e a gente parece que sempre desloca a responsabilidade do que aconteceu, não para quem praticou o crime, mas para a vítima. Ainda tem sempre um olhar de julgamento, de acusação. É claro que, quando é criança, a gente consegue esclarecer melhor o comportamento do agressor. Mas, na verdade, o que a gente tem acompanhado é que o Vitor ele já é um criminoso serial. Ele já tem um rastro de destruição. Não era uma pessoa, e é muito difícil isso acontecer, uma pessoa carinhosa, com comportamento equilibrado, mas muito pelo contrário, uma pessoa agressiva que violentava principalmente pessoas vulneráveis. Pelo que tudo indica, pelas investigações, pelas informações que vieram à tona, a mãe, outras namoradas, agora a companheira, o filho da companheira. Então a gente vê que ele tinha já um histórico violento, um histórico de agressão. E agora, por sorte, existem essas imagens. E eu digo por sorte porque, a depender do tipo de violência praticada, muitas delas, em especial quando se trata de violência contra crianças, elas acontecem na clandestinidade. Então, pode ser que elas não deixem testemunha ou marca física, a depender do tipo de ato praticado. Então, é muito difícil de comprovação. Então, por vezes, as pessoas até reclamam, né, das providências policiais, do procedimento judicial, da dificuldade que existe em se conseguir provas e de se conseguir uma condenação justa à violência praticada. Então, ali, as imagens não deixam dúvidas do que aconteceu, pelo menos naquele momento, e a gente tem muitas informações extremamente relevantes naquele vídeo. Não só do grau de brutalidade que ele praticou contra a criança, mas umas imagens que falam muito ali, que revelam muito sobre a personalidade dele e que, na verdade, até contrariam alguns dos argumentos levantados pela sua defesa, é que ele tem todo o cuidado, Beto, toda a preocupação em, antes de agredir a criança, de olhar para os lados para ver se vem alguém. Então, você vê que ele tem plena consciência, plena vontade, domínio de todos os atos praticados. Né? Ele se preocupa em observar aquele cenário para ver se alguém chega, para que ele justamente consiga, de alguma forma, garantir a impunidade dele, uma vez que ele já está acostumado. E esses criminosos que têm uma carreira de violência, que têm esse rastro de destruição, na medida em que a impunidade vai sendo assegurada, eles vão se tornando ainda mais fortes, ainda mais firmes e seguros de praticar as agressões que bem desejarem, porque eles se sentem inalcançáveis. Existe alguma coisa assim até do ego, de como eu sou bom no que eu faço. Porque eu faço, eu não deixo marcas, ninguém é a palavra da vítima contra a minha palavra, ninguém vai acreditar, até porque todo esse cenário, além da violência física, ele vem precedido da violência psicológica, da ameaça, de alguma forma ele já aniquilar toda a resistência, todo o poder de reação, de fuga, de confronto da vítima. E ali nas imagens ele não só olha, como eu disse anteriormente, para ver se vem alguém, aquela coisa assim, né? Aquela típica, aquele olharzinho de quem vai fazer coisa errada, né? Que você dá aquela olhadinha, e depois também ele para quando ele percebe que tem alguém se aproximando. Então, assim, a sua defesa alegou que ele tem problemas psiquiátricos, problemas psicológicos, algo que também não é incomum para tentar justificar o injustificável, porque tem determinadas práticas, determinadas condutas, determinadas violentas, que elas geram realmente essa comoção. Existe uma unanimidade. Não tem como você olhar para uma cena daquela e, de alguma forma, você concordar minimamente que seja com o que ele praticou. Como na maioria das vezes a gente não tem essas imagens, e como você muito bem pontuou, a gente fica só na imaginação do que aconteceu, e a nossa imaginação
eu apostaria que ela sempre vai aquém do que realmente acontece, até porque a gente não, nós, seres humanos normais, equilibrados, a gente não consegue imaginar. Quando a gente vê um filme, às vezes até um documentário que retrate a realidade, a gente tem até uma tendência de achar, nossa, que exagero, ninguém seria capaz de fazer isso. É com uma pessoa tão vulnerável, tão pequena fisicamente e tão próxima emocionalmente, né? Alguém que você convive, que você deveria ter sentimento de filho. Então, quando a gente... E aí causa ainda mais revolta, indignação, clamor social e popular, porque a gente tem inúmeros episódios recentes de crianças que foram brutalmente torturadas, espancadas e assassinadas. E que a gente só fica no plano do que aconteceu, porque a gente não tem as imagens. Então, quando uma imagem dessa ela vem à tona, a gente começa a conjecturar, né? Se ali a criança viva ela foi torturada e espancada daquela forma, uma criança que veio a óbito passou então pelo quê? E isso causa ainda mais horror a todos nós. E durante quanto tempo, né? Porque tem algo também, assim, uma coisa que a senhora falou que eu concordo, a gente tende até a virar a cara, né? Quando vem uma cena muito pesada, a gente tem gente que fecha o olho, tem gente que fala, não quero ver, porque a crueldade ela é sempre muito mais destruidora. A nossa mente trabalha para que a gente seja, para que não, todo mundo acha que quer ser uma boa pessoa. E quando você vê aquele horror, você até torce para que essa pessoa tenha um transtorno ou uma doença mental, para que aquilo nos afaste ainda mais. Eu não serei aquilo. E isso não acontece comigo, que não obrigatoriamente seja verdade. Muitas vezes as pessoas colocam panos quentes, inclusive, como acontece com o próprio Vitor, com a família dele, né? A própria família dele acobertou muitas coisas do Vitor. Na verdade, a família criou um monstro em cativeiro. Ela contribuiu em muitos crimes, possivelmente foi cúmplice, auxiliou que os crimes fossem praticados ou que tantos outros não fossem descobertos e alimentou e criou um monstro em cativeiro. E, inclusive, a mãe dele não tem um boletim de ocorrência contra ele por violência? A mãe do Vitor? Pelo que consta, em 2013, ele teria agredido e injuriado a mãe, teria sido preso e algum familiar pagou a fiança para que ele saísse. Então, o que a gente percebe ali, como eu falei, existia uma rotina de violência, principalmente das pessoas mais próximas, e criminosos dessa natureza, como Vitor, eles têm que ser parados em algum momento, porque existe uma escalada da violência. Eles são capazes dos atos mais perversos, dos atos mais desumanos, para alcançar, muitas vezes, um prazer, uma satisfação pessoal. Eles sentem prazer. Não é o caso de dizer ele é uma pessoa descontrolada ou ele é uma pessoa excessivamente nervosa. Não. Ele é extremamente violento e ele sente prazer nos atos de violência que ele pratica. E ele escolhe muito bem as vítimas dele, por algum motivo, mas principalmente por essa diferença que tem de poder. Né? Ele escolhe vítimas extremamente fracas, extremamente subjugadas, dependentes, para que ele se sinta ainda mais poderoso e também consiga, de alguma forma, se manter na impunidade. Então, por isso que não raras vezes, quando esses crimes vêm à tona, a gente vê que rapidamente, né, Beto, quando a gente levanta o histórico dessa pessoa, não era uma pessoa que convivia de forma harmônica com todos ao redor, que todas as ex-companheiras declaram, nossa, ele era uma pessoa muito tranquila, muito equilibrada, muito carinhosa, muito atenciosa. Muito pelo contrário. E o que choca e que todo mundo se questiona, e eu me pergunto isso também, como que ninguém para um monstro desse antes? E tem algo que é impressionante, que assim, nunca é surpreendente para quem está próximo. O ato dele não é surpreendente, porque ninguém, dentro do que já saiu, o Vitor ele já tem, que mais ele tem a agressão contra a mãe, contra ex-namoradas, não é uma ex-namorada. Sim. E ele perdeu, inclusive, o direito de ser pai de um filho, não foi isso? Sim, exatamente. Então a gente vê que existe já
uma escalada que todo esse histórico, essa ficha criminal dele, esse currículo do crime, já indica para onde ele está indo, né? E é uma pessoa imparável, vamos assim dizer. E uma crítica que eu faço muito, nosso sistema de justiça, ele não é voltado efetivamente para as reais vítimas. E por que eu afirmo isso? Porque se fosse uma pessoa... Voltou? Oi, Paula? Oi, tá me ouvindo? Ouvi, para só aproveitar aqui uma questão aqui, porque São Paulo está assim, chove, de repente sai um sol, mas tem que abrir a cortina, aí você tem que fechar, senão não entra a luz. Vamos voltar aqui. Então, você estava falando do imparável, né? Que essas pessoas são É. imparáveis. Então, a gente tem um histórico de, pelo menos, desde 2013, ou seja, 9 anos, ele tem praticado crimes diversos. Então, assim, na medida em que, em 2013, o Estado já tinha consciência de quem ele era, de alguma forma, até que ponto existe uma responsabilidade ali que deveria ser dividida? Uma parte do criminoso, uma parte do Estado, porque ele já se revelou. Ó, eu sou esse, eu sou capaz disso. Aí você faz um registro de ocorrência que não dá em nada e volta para casa, como se muitas das ocorrências fossem meramente papéis, é só uma burocracia. Então você vai lá, faz um registro de ocorrência que naquela ocasião não serve para nada e ele vai servir para quê? Para exatamente nesse momento tudo vem à tona e você fala, tá, mas por que lá em 2013, por que depois em 2017 ninguém fez absolutamente nada? A Jéssica conhece o Vitor como? Como que eles conhecem? Salvo engano, eu não tenho certeza, mas eu ouvi algo sobre eles terem se conhecido na internet. E ela sabia desse histórico passado dele? Ela foi muito rápida a junção dos dois? Porque eles ficaram juntos 2 anos, é isso? Sim, Então, eu acredito que as pouco. pessoas nunca... Eu acho que as pessoas que se aproximam, principalmente numa relação afetiva, Beto, sempre, assim, num primeiro momento, sempre acreditam que serão capazes de mudar aquela pessoa, quando a pessoa realmente revela a sua face violenta. Então, sempre a gente percebe que existe aquilo, a pessoa que é vítima, de alguma forma, primeiro que ela já está ali sendo seduzida, sendo altamente manipulada, ela acaba sendo enfraquecida. A gente hoje tem a figura da violência psicológica. Então, assim, como a gente falou, se uma violência física muitas vezes é de difícil comprovação, porque, como eu disse, acontece na clandestinidade, pode ser que não deixe marca nem testemunha, o que dizer de uma violência psicológica? Né? Qual é a linha que delimita um relacionamento que é meramente ruim, vamos assim dizer, de uma prática de violência psicológica? E a gente vê que hoje o sistema, de alguma forma, não está devidamente capacitado para atender essas vítimas de uma maneira técnica, mas também humanizada. Que eu digo muito assim, a gente às vezes tem essa impressão que a polícia tem que ser só técnica. A técnica ela não inviabiliza, e muito pelo contrário, a depender do tipo de crime praticado, principalmente nesses quando você tem contato direto com as vítimas, porque alguns crimes são contra a saúde pública, né? São contra um coletivo, e aí você não tem esse contato direto com a vítima, mas quando você tem esse contato direto com a vítima, você tem que ter diversos outros cursos, qualificações, capacitações para que você consiga fazer. Esse primeiro atendimento ele é fundamental, porque ele pode fazer total diferença entre a vítima falar e a vítima se calar. Então, assim, quantas vezes eu vejo mulheres, eu trabalho muito com violência contra crianças, mas também contra mulheres, e eu vejo mulheres me relatando, Paulo, eu cheguei na delegacia e não foi feito o registro de ocorrência, o policial olhou para mim e disse que eu não tinha qualquer marca. E às vezes a gente fala assim, eu vou falar aqui em tom até de deboche, parece que a mulher tem que chegar segurando tampa da cabeça ou com o olho pendurado para alguém olhar e falar assim, tá, houve. A gente ainda reconhece somente a violência física, e mesmo assim aquela incontestável. Mesmo um hematoma, um arranhão, às vezes alguma parte do rosto aberta, cortada, às vezes é minimizado. Né? Então, assim, hoje a gente tem
as figuras. A violência emocional ela é mais destruidora, porque a física ainda se põe um gelo, você sai correndo. A Sim. emocional você já guardou a pessoa, já sequestrou, né, aquela pessoa. E o emocional, a pessoa vai se destruindo. Você acha que essa forma, por exemplo, de ainda ter... Eu já ouvi muito esses relatos e ainda me surpreendo com isso. A mesma história também de desaparecimento, tem que esperar 48 horas, isso não existe e tal. Você acha o que que é? Um despreparo da polícia ou é um machismo ainda embutido dentro que é uma corporação muito, muito machista ainda, né? No sentido de muitos homens e tudo mais. Você acha que o fato de a mulher chegar e falar que ela sofreu uma violência contra ela pelo namorado, pelo marido, e lhe é negado o boletim de ocorrência, por quê? Eu acredito que por um conjunto de fatores. Socialmente, existe um machismo, eu ousaria dizer que existe um componente de machismo em cada um de nós. Sim. Porque não raras vezes a gente vê ainda, quando um caso desses vem à tona, todo mundo fala, um absurdo que o agressor fez, mas a gente começa também a questionar o comportamento da vítima. Mas por que que ela não fugiu? Mas por que que ela não gritou? Mas por que que ela não pediu socorro? Mas por que que isso? Mas por que que aquilo? E a gente não sabe qual era o contexto, como você muito bem falou, emocional, que aquela vítima estava de extrema fragilidade, de extremo medo. E aí eu vou até fazer uma comparação física. Se uma pessoa está acorrentada fisicamente, estou com o pé acorrentado ali na cama, eu não consigo fugir. E isso acontece de uma maneira emocional, porque primeiro, eu sempre digo, o feminicídio ele não começa com uma facada, ele não começa com um tiro, ele Não. começa com uma ofensa, ele começa com um grito, que evolui para um empurrão, que depois vem para um. Tem a fase, vamos assim dizer, da lua de mel, da reconquista, do choro, das promessas de que eu nunca mais vou fazer isso. Eu faço isso, mas é porque eu gosto muito de você. Então você vê que ainda há uma transferência de responsabilidade, né? Ou porque eu amo muito, ou porque você é motivo de ciúmes para mim. Então a vítima ainda fala assim: eu sou demais, eu tenho que ser menos, A culpa é né? minha. Eu Porque é deixo muito ele seguro. Eu que faço ele ficar assim. afinal de contas, né? Eu sou muito loura, eu sou muito alta, eu sou muito baixa, eu falo demais, eu falo de menos, eu me visto assim. Eu trabalho num ambiente de determinada forma, no meu ambiente profissional tem muito homem. Então a gente vê que a vítima ela acaba de alguma forma até assumindo essa responsabilidade. Por quê? Porque ele é uma pessoa normal, então pessoas normais assumem responsabilidades, mas porque ela já está, como você muito bem falou, sequestrada no emocional dela, ela já está capturada. E às vezes pode até acontecer alguma questão psicológica, que nem numa situação de sequestro, quando a gente muito ouve, né, sobre síndrome de Estocolmo, que às vezes a vítima, quantas vezes a gente vê vítima que às vezes desenvolvem algum sentimento bom, positivo pelo aquele sequestrador, porque às vezes o que ela pensa? Ele pediu mais, que era tirar a minha vida. Então ele não tirou, ele só me bateu, ele só me amarrou, ele só me deixou sem comida. Ele podia ter arrancado minhas unhas, furado meus olhos, ter me torturado aos poucos até me matar, e ele só fez isso. Ele só me deixou trancada num quarto. Então, assim, você em algum grau, você pode até achar que você tem alguma especialidade, que você é importante para aquele agressor. Então, na verdade, vem de um contexto de violência, até porque assim, o Vitor é um rapaz bonito, é um Sim. rapaz que aparentemente você diz assim, ele. Porque a gente tem um pouco isso, voltando na pergunta que você me fez, da questão do machismo, etc. É quase como se a gente, inconsciente até, a gente atribuísse que essas pessoas aqui, seja porque são pessoas bonitas, e aí eu digo pessoas, seja homem, mulher, enfim, são pessoas bonitas ou educadas, ou que fala bem, ou tem uma boa rede de relacionamentos ou um bom trabalho, então essa pessoa não precisa ser agressiva, como ser agressivo fosse uma questão de precisar ou não precisar. Quem que vai ser agressiva? Aquela pessoa que a gente intitularia uma pessoa chucra, um bronco, aquele vai ser o agressivo, mas uma pessoa criada numa boa família, que veio de boas escolas,
ele não precisa ser agressivo. E, além disso, existe todo... Na verdade, ele é um camaleão, né? Ele está numa boa fantasia, porque, além da questão da beleza, como eu falei, tem uma tatuagem família. Então, o quanto isso fala? Isso é uma máscara social dele? Ele criou, Sim, ele tinha essa máscara. Como que ele era nas mídias, é que as mídias sociais dele sumiram e tal. Como que a Jéssica retrata? Como que era da porta da casa para fora? a gente percebe que esse histórico, né, de violência, de diminuição, porque as ofensas, as ameaças, de alguma forma tentar anular a pessoa, né? Você é uma pobre coitada, você vê que existe um enfraquecimento emocional, psicológico daquela vítima que chega num dado momento e o que acontece? Como eu estava dando esse exemplo, de quando a pessoa é mantida realmente num cárcere por estar fisicamente impedida de fugir. E às vezes a gente sempre tem essa impressão porque a gente mede os outros com a nossa régua. Então eu penso assim, se eu tivesse mantido em cárcere privado, eu, Paula, eu ia gritar, eu ia lutar, eu ia preferir morrer a permanecer ali. Eu ia tentar arrancar minha mão, entendendo que eu tivesse que cortar. A gente sempre bota numa situação extrema, mas você não sabe qual é a condição emocional daquela pessoa, de tão fragilizada o quanto que ela já foi ameaçada e o quanto ela teme pela própria vida. Por quê? Porque ela sabe, ela tem a certeza de que a pessoa com quem ela convive é capaz de cumprir as ameaças que vem fazendo. Sim. Então, assim, e muito provavelmente por temer não só a própria vida, mas também dos 2 filhos. Então, isso faz com que o cenário... A gente sabe que as mulheres têm uma tendência a suportarem muitas coisas para, de alguma forma, tentarem proteger seus filhos. Então, muito naquela linha de que faz comigo, eu aguento, eu suporto, mas não faz com os meus filhos. E por isso que, não raras vezes, as mulheres conseguem erguer a voz, conseguem fugir, conseguem reagir, pedir socorro, gritar por ajuda, quando elas começam a ver que atingiu os filhos. Tipo, comigo, sim. Teve uma mulher que ela colocou numa frase algo que eu acho que tem uma simbologia muito importante. A força e a coragem que eu não tive enquanto vítima, ela era abusada sexualmente pelo pai, a força e a coragem que eu não tive enquanto vítima, eu tive enquanto mãe. Então, enquanto foi com ela, ela suportou. Mas a partir, tipo aquilo, com meu filho, não mexe com meu filho. Então, a gente vê a Jéssica, ela retrata todo esse histórico de violência frequente, de violência constante, dessa imprevisibilidade, dos rompantes de fúria, né? O que deve ser, que eu não consigo imaginar, mesmo trabalhando com violência, uma pessoa que coloca luvas de boxe para não deixar marcas, Ele que fazia te dá... isso, ele fazia Exatamente, isso, o que cara dá mandava, como é que ele fazia? Ele mandava ela parar, ficar parada? Como é que ele fazia? ficar parada na parede para poder esmurrar tanto a barriga quanto o rosto. Então, isso é mais um outro forte indício, se não uma prova, de que ele tinha total consciência e vontade dos atos praticados, não só, como eu falei inicialmente, por conta da olhadinha na câmera, de toda aquela preocupação de que ninguém presenciasse as torturas que ele estava fazendo contra a criança de 4 anos, mas também toda essa preocupação. Eu não quero deixar marcas. Então, você vê que existe um cuidado, né, de um criminoso que é muito inteligente, porque a gente também tem essa tendência de subestimar. Existe inteligência no mal. Muitos dos criminosos, eles têm todo esse cuidado, esse preparo, para não só não fazer na presença de testemunhas, mas também para não deixar marcas. E depois eles ainda conseguem jogar na cara da vítima assim, é a sua palavra contra mim. E você vai ser tida... Porque a mulher já está tão desestruturada emocionalmente que pode ser que, quando ela busque ajuda, Beto, ela aparentemente seja uma pessoa desequilibrada. Que E ela por isso aparente... equilibrou ela, né? Ela foi Exatamente. equilibrada, porque senão ele perde. O que eu sempre digo para as pessoas entenderem, é que ele não chegou e deu um soco na cara dela. Ela está andando na rua e deu um soco. Se você chegar em mim e me dar um soco, eu te dou um pontapé. Sim, Até é o que você falou. Até chegar no soco é uma escalada tão grande que ele já tem o domínio sobre a vítima. sim. O soco ele tem certeza que pode dar.
Ele não vai chegar no segundo dia de namoro e dar uma porrada na cara de ninguém, porque daí Perfeito. aí a pessoa acorda e fala, cai fora, garoto. Você não está andando na rua e foi jogado dentro de um quarto. Você entrou no quarto porque ele te orientou para isso. Eu estou correto nisso? Perfeito. E até porque assim, ali era a sua casa. Então, assim, ela não foi conduzida para um Um cárcere cativeiro. privado. Exatamente. Porque as pessoas falam como se ele tivesse falado assim: vem comigo que eu vou ali te torturar e te espancar. Vem comigo. Ela, tá, peraí, que eu vou fazer a mala, pegar minhas crianças e vou para lá. Sim, não tinha. Algo como se fosse assim. Você Até está ele na sua tirar essa casa. máscara, ele olhava para o lado. E tem uma coisa muito interessante também, a arrogância, né, que essas pessoas vão ter. Ele olha para o lado, mas ele esquece que tem câmera. Ou talvez tenha tanta segurança que ninguém está vendo e se vir, ninguém vai fazer nada. Mamãe e papai já me resolveram tanto a vida, agora vão resolver de novo. Isso não é tão sério. Eu não quero que ninguém me veja aqui, porque se alguém me vir aqui, pode vir para cima de mim, Sim. não é? É uma arrogância. A pessoa tem a câmera dentro do elevador. E mesmo E assim, é muita certeza, a certeza da impunidade e aquela coisa assim, não dá nada. E quando dá, é pouca coisa. Exatamente sempre como foi você assim, né? falou. Eu já estou acostumado, eu ligo para meu pai e para minha mãe, eles resolvem, Eu sabe? tenho família, a família no peito deve ser isso, né? Sim, A família me sim. salva, não é que eu A sou. família é a blindagem dele, é o escudo dele, que ele sabe, tanto que veio à tona mensagem dele para a mãe, ameaçando a mãe, no sentido de se a mãe não assegurasse a guarda da filha que ele tem com a Jéssica. Depois Então, de do tipo, tudo, é, depois de tudo depois de ele tudo, ainda apareceu é, ameaçando a mãe? apareceu ameaçando a mãe. Existem prints dessa conversa no sentido de vocês vão se ver comigo, alguma coisa assim, porque vocês não estão se esforçando o suficiente para ficarem com a guarda da minha filha. Então você vê que tem, e ele tem muito um domínio ali, né? Existe uma cumplicidade com essa mãe, mas existe também um domínio ali, que ele sabe que ele manda e que quem está ao redor. E é muito curioso, Beto, porque assim, às vezes as pessoas criticam até mesmo a Jéssica. Eu estive com ela e ela tem muito medo, muito medo. E eu tentei conversar com ela nesse sentido, ele já está preso, acabou. Acabou. Aquele pesadelo, pelo menos Agora, momentaneamente. né? Porque a gente não sabe se vai ser solto, quando vai ser solto. Mas assim, hoje, agora, ele está preso. Aquilo acabou. Você saiu de lá. Mas talvez ela ainda esteja com aquela sensação de vítima de cárcere privado tão presente, né? Não é raro vítimas dessa espécie, às vezes, terem pesadelo durante muito tempo, elas não terem a consciência. É que nem assim, existe uma charge, que eu vou até comparar, de um elefante que às vezes ele está preso, né, pela pata, e aí tem uma fonte de água perto, que ele vai lá com a tromba, ele tira aquela amarra, ele vai lá, ele bebe a água e ele volta, Volta e porque coisa. ele não tem noção do poder, da força que ele tem, mas ele já tá tão adestrado, ele já está tão acostumado que às vezes ele mesmo acaba se mantendo naquela condição que ele foi tão bem treinado e adestrado para que daquela forma acontecesse. E por isso que a gente vê, eu assisto muito documentários dessa natureza, e que a gente vê, às vezes, pessoas que foram mantidas vítimas por anos, 15 anos, 20 anos, em cativeiro, que eram escravas sexuais. Às vezes, aquele criminoso, uma ou duas vezes, deixou o portão aberto, uma ou duas vezes levou aquela vítima para passear, vamos assim dizer. Teve uma que foi levada para uma estação de esqui, e você, às vezes, a gente fala: caramba, por que você não saiu correndo? Por que você não gritou? Por que você não mordeu? Por que você não esfaqueou? Por que você não isso, não aquilo? Mas para a gente entender todo esse processo, que existe, que é um processo muito forte. A Sim. gente, por exemplo, já tinha, falando agora na questão de lei, sem falar muito no juridiquês, mas a gente já tinha a previsão da violência psicológica na lei Maria da Penha, mas que ela não estava muito bem definida, detalhada, e ela veio agora, em 2021, no Código Penal. Então, você fala assim, em 2021, Beto. Aí parece quase que é uma coisa assim, então a violência psicológica ela surgiu em 2021 e por isso que se tornou crime.
Não. Então, assim, quanto tempo que a gente leva para constatar e para conseguir tornar lei algo que já existe há muito tempo? E aí eu quero voltar a te responder, que eu fui abrindo vários links e não respondi, quando você pergunta o porquê da dificuldade dos registros de ocorrência. Que eu falei primeiramente que nós, como sociedade, todo mundo tem um componente machista, mas existe sim. A gente sabe que foram criadas as delegacias especializadas de atendimento à mulher. Muitas mulheres preferem, né, um atendimento numa delegacia. Ele não é exclusivo, ou seja, um registro de ocorrência de qualquer tipo de violência contra a mulher, ele pode ser feito em qualquer delegacia de bairro, na mais próxima, não precisa necessariamente ser na delegacia de atendimento à mulher, mas existe quase que uma preferência, porque se pressupõe que ali você vai ter um atendimento diferenciado, qualificado, uma escuta diferenciada, mas eu ouço algumas reclamações. Uma delas seria, como eu já falei, né, que se a vítima não chegar visivelmente destruída, não basta nem um hematoma, um arranhão, você tem que chegar lá destruída, como se você tivesse sido atropelada por um caminhão, para que as pessoas, não, realmente agora eu concordo, você apanhou. Né? Ou chegar morta, né? Assim, Aí já é feminicídio, então que pena, morreu. Outro dia teve uma mulher que ela relatou para mim, Paulo, eu tenho 12 medidas protetivas contra o meu agressor, o que eu faço? E eu não sabia responder. Porque, assim, na medida em que as pessoas, às vezes, até olham para a gente e falam assim, não, ela chegou, ela é delegada de Polícia Federal, ela vai saber resolver todos os meus problemas. Para tudo, ela vai tirar uma solução. E, às vezes, você fala, o sistema, ele não é suficiente. As nossas leis, elas não fazem frente aos crimes, às barbaridades, às violências praticadas, as sentenças não retratam a crueldade, a perversidade que é praticada. Eu tenho dito muito que a gente, às vezes, fala sobre pena de caráter perpétuo. E existe pena de caráter perpétuo no Brasil para as vítimas e para as famílias das vítimas, não para os reais criminosos, né? Porque a condenação delas é eterna. Muitas pagam com a vítima e os traumas que são insuperáveis. Então, assim, além dessa questão, teve uma outra vítima que me relatou que tinha conhecido ela brasileira, conheceu um estrangeiro, foi morar no exterior com um companheiro, ele se tornou uma pessoa extremamente agressiva, ela voltou para o Brasil, ele veio atrás dela e quando ela foi buscar ajuda numa delegacia, que ela teria ouvido algo do tipo assim, mas apanhar na Europa nem dói tanto assim. Nossa. Né? Então, você vê que muitas vezes, e por isso que eu falo muito, a busca por justiça não pode aumentar o sofrimento da vítima. E eu ressalto a importância do primeiro atendimento, que faz a diferença entre a vítima falar e calar. Então, assim, pode acontecer, vamos dizer que aquela mulher chegue numa situação extremamente sensibilizada, que ela criou aquela coragem. É hoje ou eu não falo mais, se abriu um portal por algum motivo, porque, por exemplo, programas como esse, como o seu, entrevistas, reportagens, eles encorajam. Às vezes, naquele momento, se abre um portal e a pessoa fala assim, é agora, eu vou para lá, vou fazer o registro de ocorrência porque isso tem que parar. E aí, quando a pessoa chega e é recebida dessa forma, justamente pela rede de apoio, vamos assim dizer, por quem deveria oferecer proteção por obrigação. Você não está quebrando o galho de ninguém, você não está prestando favor, é sua obrigação como policial, como servidor público. E aí, quando você recebe alguma coisa assim, você nem continua a falar. Né? Então, você sofre uma violência do Estado. O primeiro atendimento é o elo de confiança, né, que se estabelece. Sim, Principalmente sim. da parte da vítima, que se ela não sacar que dali tem um colchão de segurança, ela é o elefante, volta correndo e se põe... E até porque, às vezes, ela vai relatar coisas que são de muito mais difícil trato, assuntos que são muito mais delicados, muito mais íntimos, por exemplo, uma violência sexual. Então, assim, se naquela primeira, como você falou, o primeiro contato, aquele primeiro approach, você não conseguiu estabelecer uma confiança, ouço também muitas mulheres dizerem que é preferível que o atendimento, pelo menos naquele primeiro momento, fosse exclusivo, feito por mulheres.
entendeu? Sem querer desqualificar, eu não gosto da gente agrupar, mulher é boa só nisso, Não, homem é mas bom só isso é naquilo. discutível, que num primeiro momento é a melhor coisa que existe. Porque tem muita Sim, identificação de gênero, de tudo, inclusive. e Deveria até ter, porque, porque também tem muita mulher machista por aí, mas sim, deveria ter, né? Sempre. mas naquele primeiro momento, além dessa identificação, você de alguma forma, pelo menos você acredita que você vai ser melhor acolhida, você fica até mais confortável. E eu dou até um exemplo muito simples. Às vezes a gente vai procurar um médico, um ginecologista, né? E às vezes mesmo nós, mulheres adultas, que não fomos ali para uma consulta rotineira, nada aconteceu. Às vezes você não se sente tão à vontade para ser examinada por um homem, ou você não se sente tão confortável, eu quero tirar uma dúvida, eu quero perguntar sobre se isso pode, se isso não pode. Você se sente envergonhada, né? Então, porque às vezes pode ter aquele julgamento, aquele Sim. olhar de reprovação, aquela piadinha que às vezes, como você muito bem falou, vem de mulheres também. Então, assim, da importância da gente saber ouvir. Eu sempre digo, porque assim, eu interrogo presos, estupradores, extremamente violentos, muitos deles sádicos. Então, as pessoas me perguntam assim, eu assisto as imagens, né, Beto, de crianças sendo brutalmente estupradas, torturadas, assim, criança rasgada. Então, são imagens muito chocantes. Então, assim, quando você. E as pessoas falam, nossa, Paula, como é que você consegue interrogar um criminoso dessa natureza? Para mim, é muito mais difícil ouvir a vítima e não o criminoso. Né? Porque o criminoso, de alguma forma, ali ele se revela. Você sabe com quem você está falando. Sabe, eu digo, sabe por quê? Porque eu trabalho sempre a partir de uma imagem. Então, ele pode contar a história que for, ele pode ter quantas famílias ele quiser tatuadas, quantas palavras bonitas de impacto, mas ali eu já tenho a revelação da real personalidade dele. Né? Mas interrogar não, ouvir uma vítima é muito mais difícil. Por quê? Porque ela não está te contando uma história, ela está revivendo uma dor. E, além disso, pode ser que ali, a depender da confiança, ela consiga ter muito mais intimidade para falar sobre outras coisas. E olha como é desafiador, Beto. Muitas vezes, quando a gente vai fazer, por exemplo, terapia, que a gente procura um psicólogo, a gente leva um tempo, né, para ter aquela conexão, para você falar, agora eu já me sinto confortável e à vontade para falar sobre isso. Porque a gente tem aquela preocupação. Primeira consulta hoje, você é meu psicólogo, eu vou mostrar, entre aspas, as coisas que mais me assustam, meus piores pesadelos, minhas maiores inseguranças. A gente tem até aquela preocupação, poxa, o que o Beto vai pensar de mim? Então, Sim. deixa eu me mostrar primeiro outros aspectos meus para eu também conquistar, para eu ver como. Às vezes existe esse teste da pessoa. Deixa eu falar essa informação aqui, que, entre aspas, é mais leve, é mais sutil, para ver como ele reage. Então, assim, óbvio que a gente faz cursos de técnicas de escuta especializada, de interrogatório, para, assim, até em termos. Óbvio que a gente não é máquina, a gente é humano, mas, assim, para você tentar não esboçar determinadas reações de, de, de julgamento. Sim. Nossa, mas como é que você fez isso? Como é que você suportou aquilo? Né? Tem até um caso que veio à tona agora, não envolvendo os assuntos, mas assim, de um cantor que está sendo acusado de estupro com atos escatológicos, que você pensa assim, se a vítima vai relatar, você, nossa, mas como é que você não fez nada? Como é que você não empurrou? Como é que você não reagiu? Então, se você esboçar, você não está ali para fazer julgamento de mérito. Pessoalmente, no seu foro íntimo, você pode pensar o que você quiser, Sim. mas ali na qualidade de servidor público, de prestação de serviço, você não pode fazer isso. Você não pode praticar a violência institucional contra uma vítima, principalmente quando ela está ali em busca de apoio. E que você pode fazer a diferença, Beto, só para concluir, você pode fazer a diferença, como a gente tem insistido nisso na questão ali daquele primeiro atendimento, se você não acolher aquela vítima da melhor maneira, da maneira que ela precisa, pode ser que ela volte e que seja a última vez que ela procure ajuda. Ou que ela seja morta, ou que ela vá se manter numa rotina de violência, de tortura, e por isso que esse criminoso ele também vai pulando e vai colecionando vítimas. A gente não pode esquecer a vítima, e muitas vezes você quer quase justificar o que ela passou como culpa dela também. Então, eu sempre quando eu vou entrevistar vítimas, familiares de vítimas, na verdade, eu sempre tomo cuidado de não
parecer que eu vou querer questionar, mas também não, você não sabe o que aconteceu. Sim. Porque não se pode tirar da vítima o direito de ser o que ela é. Deixa eu te perguntar uma coisa, voltando para a Jéssica e para o Vitor. Quando a Jéssica sabia da violência que o Vitor fazia contra o filho dela, ou ela só soube com as imagens? O menino Ela, contava pra ela? ela pelo que foi apurado, ela soube com as imagens. Na verdade, aquelas cenas são de fevereiro Isso. desse ano, vieram à tona agora em setembro, e quando pessoas do condomínio teriam dito para ela do que aconteceu, ela não teria visto as imagens. E aí, depois que as imagens vieram à tona. E assim, a gente até tem ouvido dizer que, num primeiro momento, assim, ainda bem que o síndico do condomínio teve essa iniciativa de ter visto as imagens, de ter se manifestado em favor da vítima. Eu estou até com uma camisa, tem muitas camisas de frase que eu falo aqui, ó, o silêncio, ele só protege o Protege abusador. abusador. Muito bem. Então, assim, a gente tem que meter a colher, sim. A gente tem, porque às vezes até foi a gente que, tipo, se você foi a testemunha, é você que vai ter que ir lá falar. Então, assim, o síndico foi à delegacia, fez esse registro, apresentou as imagens, e não sei por qual motivo, ela, na verdade, só foi intimada para ser ouvida e esclarecer os fatos após essas imagens terem viralizado. Então, a gente vê até com espanto e tristeza a importância hoje que uma rede social tem, que é muito mais relevante, às vezes, do que um documento feito que deveria ser apurado, mas que muitas vezes não é. E aí, quando o caso assim, toma uma proporção midiática, que as pessoas começam a clamar por justiça, a cobrar, aí que você vê, não, aí começa a ter uma celeridade, ou se começa a trabalhar o caso para se dar essa resposta social. A resposta não é nem para a vítima, é a resposta assim, olha, sociedade, eu estou fazendo alguma coisa, né? Porque a gente se questiona, por que que se o registro de ocorrência foi feito em fevereiro, ela até setembro não tinha sido ouvida? Era a pergunta que eu ia fazer. Por que que Não isso faz pergunta difícil, não. não sabemos porque talvez alguém tenha liberado essas imagens exatamente por ver a impunidade que estava acontecendo, porque o Vitor estava lá vivendo a vida dele, a Jéssica completamente acuada e fugindo. Tô errado, né? E muitos vizinhos relataram que eles sabiam que ela era mantida em cárcere privado, que ele, por vezes, ia para a academia, ele ia com a neném, com a filha deles dois, porque ela tem um filho que foi o 4 anos. torturado pelo Vitor, e tem uma filha menor que é filha do Vitor. Então, assim, que ele ia com a filha do casal para a academia, que as pessoas sabiam. Então, a gente vê assim o quanto é importante as pessoas entenderem a responsabilidade delas, que elas podem salvar uma vítima. Né? A É, gente teve até, concordo. assim, quantas vezes as pessoas ouvem gritos, ouvem objetos sendo quebrados com uma certa frequência. Existe uma diferença muito grande que todo mundo sabe, ninguém precisa ser especialista no o que é uma discussão de casal. Um casal discutiu, ok, e do que é um cenário de violência. Existia um cenário ali frequente de violência, de gritos, objetos quebrando. Então, assim, as pessoas, de alguma forma, poderiam ter interrompido isso antes, mas aí eu até falo em favor, de alguma forma, dessas pessoas, porque, assim, se o síndico indo lá com as imagens, porque o síndico apresentou um pendrive com as imagens no momento da ocorrência, né? Nada aconteceu no primeiro momento. Imagina você, vizinho, chegar e falar assim: olha só, um morador do 501, do 802, ele briga com a esposa todo dia, à noite, quando ele chega do trabalho, quando ele volta da academia, eu ouço gritos. Né? Provavelmente, como vai ser essa apuração? Você vai intimar as duas pessoas, o possível agressor, a possível vítima, vai virar, vai perguntar: você bate nela? Não, não bato. Ele te bate? Não, não bate. Tá bom, obrigado e próximo. Então, assim, você não pode fazer com que as investigações se tornem linhas de produção. Sim. Eu acho muito legal o síndico ter tomado atitude, mas também a gente tem que lembrar que hoje é obrigatório o síndico tomar atitude, né? Sim. Lei, o síndico, se ele sabe de uma violência acontecendo no prédio, ele é obrigado, porque aí ele tem, inclusive, um fator legal contra ele.
Eu acho nobríssimo do síndico, mas também era uma obrigação. A gente não pode esquecer que já era uma obrigação isso, né? Sim, e que a gente traga, porque é muito importante, às vezes a gente tem lei que prevê, né, a obrigatoriedade de determinadas condutas de outras pessoas que são responsáveis, porque muitas vezes existem crimes que são praticados mediante uma ação, mas existem crimes que são praticados mediante omissão também. Então, é muito importante que a gente dê também esclarecimento para a população, porque às vezes a gente vê determinadas leis, a lei já existe, mas as pessoas não sabem. E Então, a precisa, importância precisa aplicar a da lei, né? gente, da gente levar isso até todos os condomínios, para que os síndicos tenham esse conhecimento. Porque às vezes, assim, às vezes a gente ouve isso, mas eu tenho medo de me envolver, então não vai ser síndico. A sua Seja obrigação é mais essa. um, Você quer só o seja condomínio de mais graça, onde é condomínio de graça, não vai dar. Você tem obrigação e você tem dever. ônus e bônus, Legais. sim. E a importância assim desses circuitos internos de TV serem constantemente vistos, monitorados, porque às vezes a gente sabe que só tem a gravação e amanhã ou depois, bateram no meu carro. Puxa a imagem lá entre sexta e sexta-feira e sábado para a gente ver quem entrou, quem manobrou, etc. e tal. Então, assim, você precisa ter um acompanhamento periódico, por quê? Porque a gente sabe, assim, a gente não sabe há quanto tempo que aquela criança era mantida, de alguma forma, num ambiente de violência. E uma coisa que é muito ruim de dizer, e eu falo de uma forma muito frustrada, Beto, ele vai responder criminalmente, né? Ele já está respondendo, ele já foi denunciado por pelo menos um crime. Já saiu até um segundo mandado de prisão. Vou até esclarecer isso, porque por vezes as pessoas falam assim, mas ele já não está preso? Como é que prendeu de novo alguém Porque é que um já outro está crime. preso? É outro crime. Exatamente. São títulos prisionais diferentes. Porque pode acontecer, por exemplo, o primeiro título prisional, o primeiro mandado de prisão foi em razão daquelas imagens em face da criança, da tortura. E aí ele foi decretada a prisão dele, ele em princípio estava foragido até que ele se apresentou à delegacia e ele permanece preso. E aí, em razão da violência psicológica contra a ex-companheira, contra a Jéssica, foi expedido um novo mandado de prisão, onde, na decisão que fundamenta esse mandado de prisão, o juiz fala que outra medida protetiva não é suficiente e eficaz para conter um histórico de violência, uma vez que ele é uma pessoa extremamente perigosa e violenta. Então, o que a gente percebe ali, Beto? Quantas e quantas decisões iguais a desse juiz deveriam ser tomadas em relação a inúmeras vítimas, mulheres que são vítimas de diversos tipos de violência, né? A violência pode ser, como a gente falou, moral, psicológica, física, sexual e patrimonial. Então, assim, a gente sabe que a gente tem as medidas protetivas, mas que, infelizmente, em boa parte das vezes, elas não são capazes de conter criminosos tão violentos. Até porque, assim, como eu sempre digo, o feminicídio ele não é um crime meramente de homicídio, ele é um crime de ódio, né? Então, assim, nessa decisão, e aí por que a importância desse segundo título? Se por um acaso a prisão, a primeira, vamos assim dizer, a primeira prisão dele for revogada, se por algum motivo o juiz entender que não subsistem os motivos para que ele permaneça preso, ele vai continuar preso em razão do segundo mandado de prisão. Então, por isso é importante esse segundo mandado. Já que você entrou nessa parte já da prisão, quanto tempo ele pode ficar preso? Se ele for A julgado, prisão pena máxima para os dois crimes dele hoje? ele, na verdade, ele está preso agora preventivamente, então não existe um prazo para prisão preventiva. Então, ele já Cada foi 90 dias denunciado. ficar sendo solicitada a manutenção. Porque, na verdade, assim, é uma coisa que às vezes as pessoas têm dúvida. Às vezes o crime bárbaro, extremamente violento, foi praticado naquele primeiro momento, e aí eu estou falando de forma genérica, nem estou falando desse caso, naquele primeiro momento se entende necessária a prisão. Pode ser que ao longo do processo se entendam que aqueles motivos não subsistem, que muito embora se reconheça que a pessoa sim praticou aquele crime, sim, foi um crime bárbaro, foi um crime extremamente violento, que ele vai ser responsabilizado, mas
nesse momento aqui. Então, aconteceu lá, nesse momento aqui, na linha do tempo, nesse momento aqui. Ele não precisa, não existe necessidade dele permanecer preso, porque, por exemplo, ele não causa qualquer prejuízo para o processo, porque a regra hoje é a liberdade. Então, assim, inúmeras vezes as pessoas têm uma dificuldade, uma discordância nesse sentido de, poxa, mas ele foi preso, inclusive em flagrante, o crime foi dessa natureza, contra uma criança, contra a pessoa mais próxima e está solto, respondendo em liberdade, porque foi assim que nós, como sociedade, escolhemos. Na medida em que a gente escolhe os nossos legisladores e eles criam as leis, foi dessa forma que a gente decidiu que será. Então, assim, alguns outros crimes pode ser que venham à tona, Beto, e por que eu digo isso? A gente sabe que muitas vítimas ficam em silêncio, né? Muitos dos vizinhos agora, existe aquela fofoca, aqueles bastidores de condomínio, prints que circulam daqui para ali, inclusive no grupo do condomínio, e a gente sempre reforça, e aqui eu faço um pedido, que foi o pedido que eu fiz, eu gravei um vídeo com a Jéssica, e o pedido da gente foi nesse sentido. Estou aqui com a Jéssica, que foi vítima, juntamente com o filho do Vitor, em Niterói, e a gente está aqui para fazer um pedido, não é isso, Jéssica? Eu peço para todo mundo que tem provas, que escutaram alguma coisa, que viram alguma coisa, que denuncie, vá à delegacia e fale. É muito importante tudo o que envolva o que aconteceu para que ele possa ser julgado e tenha a pena que merece. Que ele precisa ser responsabilizado por todos os crimes, uma vez que tudo veio à tona e todos agora já têm consciência da personalidade violenta e do rastro de destruição que ele fez todo esse tempo. Sim, com certeza, isso é muito importante. Exatamente. Se você foi vítima do Vitor, se você tem conhecimento de qualquer comportamento violento, se você presenciou, se você viu qualquer tipo de mensagem, se você sabe, se você ouviu dizer, é muito importante que você procure a polícia, porque cada uma dessas informações, uma investigação, ela é o quê? Ela é um quebra-cabeça, que às vezes você tem pontas soltas, que às vezes você fala assim, tá, eu sei que ele é assim, mas eu não consigo provar. E para uma condenação, você precisa ter provas. Não basta a gente saber assim, eu já percebi de uma forma incontestável que ele tem um perfil violento. Ninguém é condenado por um perfil violento. A gente tem que ter os crimes, e principalmente indicados. No dia tal, ele praticou esse crime dessa forma contra essa vítima. Não pode ser algo... ele era violento com as ex-companheiras. Ele agredia as ex-namoradas. Que ex-namoradas? A gente precisa saber. De provas, né? Você precisa e aí, um arcabouço de provas. E principalmente nesses crimes, como a gente falou, que não deixam... E aí eu reforço muito isso, marco testemunha, porque a depender do tipo de violência praticada, pode ser até mesmo que quando a vítima vá no exame de corpo de delito, não tem uma marca física. Sim. Algumas das violências têm um período, um lapso ali para que o exame seja realizado. Após aquele período, fica quase que impossível o diagnóstico. Então, assim, é muito importante que as pessoas criticam a polícia, mas nesse momento a polícia não consegue fazer tudo sozinha, né? Então, assim, é muito importante que as pessoas levem todo tipo de informação, de conhecimento. Aí uma vez eu ouvi o Vitor no elevador falar que isso, uma vez eu vi ele gritando com a criança, porque assim, muito provavelmente não foi o primeiro ato que ele praticou, vamos assim dizer, no ambiente externo, né? As violências não eram praticadas somente dentro de casa. Mas no caso da Jéssica, inclusive, ela chegou a ficar grávida de um terceiro filho por uma violência, por um abuso sexual da parte dele. E ele, pela violência, ela acaba abortando. E ela vai para o hospital, não é isso? Inclusive a mãe dele, tira o celular dela para não permitir que ela falasse com ninguém. Esse momento dessa internação, o médico pode prestar e falar isso é um tipo de aborto por conta de violência física? Eu vou além, Beto. O médico ele não pode, o médico ele deve, ele tem obrigação legal. Por quê? Quantas e quantas vezes as vítimas chegam no hospital e pode ser que elas não consigam verbalizar
até porque muitas vezes, exatamente como esse caso que você falou, elas são levadas pelos próprios agressores. É o carcereiro dela que a leva, né? Então, por isso que eu digo até que existe uma cumplicidade ali entre mãe e filho, né? Uma comunhão de desígnios. Enquanto um faz determinados atos, o outro pratica outros para auxiliar, para, de alguma forma, ajudar a esconder uma parte dos crimes praticados. Então, assim, teria acontecido um estupro, e tudo eu afirmo assim, teria, né, porque está tudo sendo investigado, então teria acontecido um estupro, e depois ele teria espancado, até porque assim, uma mulher agredida na barriga com luvas de boxe com uma certa frequência é algo desejado, aquele aborto. Era isso que eu ia falar, ele queria, né, que ela abortasse. Exatamente, não foi algo assim, não foi algo acidental. Então, assim, a pessoa está grávida, você espanca com uma rotina na barriga. Ele não espancou no joelho, ele não espancou no pé, ele espancou com luva de boxe na barriga. Então, assim, o aborto ele era desejado. E tão logo ela começou a passar mal, enfim, ela foi levada pela mãe, exatamente nessa forma que Pela você mãe falou, dele, pela mãe dele. pela mãe dele, tira celular, houve o auxílio, houve a participação de alguma forma, pelo que foi apurado até agora, de uma enfermeira que seria amiga da mãe, que de alguma forma ajudou a encobertar. Então, vocês veem a situação de extrema fragilidade que uma vítima fica, porque, assim, para quem que eu vou pedir socorro? Dentro de casa, eu já estou nessa condição, eu sou levada para o hospital, sou mantida da mesma forma ali em cativeiro, o cativeiro só mudou de endereço, né? Com E o ali, apoio de uma enfermeira. com o apoio de uma enfermeira, e você fica tão fragilizada, tão sensibilizada, tão destruída emocionalmente. E outra, você está grávida, daqui a pouco você abortou. Então, o impacto de tudo isso, né? Não só fisicamente, emocionalmente. Por que eu afirmo essa questão, né, dos médicos, dos profissionais de saúde terem obrigação legal? Existe um rol de situações, não só de doenças, mas de outras ocorrências de violências, por exemplo, que os profissionais da área da saúde eles são obrigados a realizarem a notificação compulsória. Então, que ela tivesse chegado lá dizendo: eu caí da escada, eu escorreguei no box, não importa a afirmação que ela fez. E aí eu vou comparar, por exemplo, esse atendimento hospitalar com atendimento numa delegacia. As pessoas sempre chegam numa delegacia relatando a verdade? É óbvio que não, né? Então, cabe num primeiro... Mas você também sempre vai partir do pressuposto que aquele primeiro relato é mentiroso? Também não, mas você tem que apurar os fatos. No hospital ali também, ela deve ter chegado falando o que mandaram ela falar. Exatamente. Escorreguei no box, caí da cama. Ou Né? Mas, assim, no banheiro, né? As mulheres caem muito no banheiro, é uma coisa impressionante. muito. Banheiro é um índice de queda gigantesco. E, às vezes, com coisas que chegam a ser patéticas, né, Beto? Que a gente, assim, mesmo não sendo especialista nessa área, você queda olha... do boxe não ia fazer aquilo. Exatamente. Pessoas que chegam destruídas. E aí, quando ela chega ali, cabe àqueles profissionais da área da saúde, óbvio, analisarem aquela primeira queixa. Eu vim para cá porque eu estou com uma dor na barriga, no abdômen, porque eu estava grávida. Então, cabe analisar aquele relato, o porquê da pessoa ter procurado, mas também cabe averiguar se existem outras marcas, por exemplo, com cicatrizações de períodos que indicam, né, períodos diferentes. Então, você fala assim, poxa, essa pessoa com frequência se machuca, ou às vezes existe um padrão. A pessoa tem diversos cortes ou cicatrizes, tipo, está sempre queimada, queimadura de cigarro, queimadura de água fervendo, de óleo. Então, assim, às vezes existe um padrão nas feridas, nas cicatrizes. Então, assim, não só perceber se existem marcas com diferentes períodos de cicatrização, mas se existe também algum tipo de padrão que você fala assim, tá sempre assim. A gente ouve, às vezes, de mães, pais que torturam crianças, que às vezes apagam o cigarro na criança, que jogam óleo fervendo. Então, assim, de você perceber isso, porque a gente tem até em algumas unidades, é até bom esclarecer isso para as mulheres, não são todas,
o ideal que fossem em todas, mas muitas unidades de saúde já têm a chamada sala Lilás, que é uma sala de acolhimento e atendimento para mulheres vítimas de violência, em que um dos objetivos, Beto, qual é? Como eu disse, normalmente essa mulher ela é levada pelo próprio agressor ou por um parente do agressor, como foi o caso da Jéssica. Então, ali, muito provavelmente, ela não vai conseguir, ela está petrificada, ela não vai conseguir falar nada. Então, esse agressor vai ser afastado, né, dessa vítima e ela vai ser levada para um outro ambiente lá dentro do hospital para que ela consiga ficar sozinha com os profissionais da área da saúde para que ela seja ouvida da maneira adequada. E por isso a importância também, quando a gente fala da capacitação dos policiais, mas não só dos policiais, de todas as pessoas que trabalham nessa rede de enfrentamento às diversas formas de violência contra a mulher, porque também um profissional da área da saúde, ele tem que saber ouvir, ele tem que saber perguntar. A gente diz muito, assim, o corpo fala, né, Beto? Seja o corpo de uma vítima viva ou de uma vítima morta, o corpo fala. Mas se houver uma cegueira ou uma surdez do sistema, seja do sistema de saúde, seja, eu vou até incluir, da área da educação, porque a depender da vítima, os profissionais de educação podem, de alguma forma, contribuir também para tirarem aquela vítima de uma situação de violência, aí eu, digamos, uma vítima adulta que faça faculdade, que esteja estudando, que você percebe ali, né? A vítima chegou, está estudando de noite, veio de óculos escuro para a sala, e aí você percebe que ela está ali com hematoma, né? Enfim. Então, assim, a importância desses diversos atores que integram a rede de apoio, a rede de acolhimento, de saberem ouvir esses sinais, porque a gente acha assim, eu vou ficar sentada aqui na minha delegacia, a vítima vai falar tudo, né, vai me apresentar todos os exames, e não é dessa forma. O melhor dos cenários, quando você tem um laudo, né, do IML positivo para violência, positivo para agressão, especificando. Mas, e aí é até bom a gente falar sobre isso, um laudo negativo, ele não é afirmativo de que não houve a violência. Paula, como assim? Eu posso ter sido espancada há um mês atrás, hoje eu não apresento mais qualquer lesão, foi agora que eu criei coragem, que eu fui lá denunciar, vou ser submetida a um exame, pode ser que eu não tenha qualquer marca física. Então, o laudo do IML ele vai vir no sentido de que não houve agressão. Nos quesitos lá, houve agressão física, há sinais, há cicatrizes, provavelmente ele vai dizer não, 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 não. Logo eu posso concluir que não houve violência? Não, porque não é só o laudo. A gente tem, como eu disse anteriormente, a investigação ele é um quebra-cabeça. E por isso é muito importante a contribuição, a participação. Por exemplo, como eu estava falando anteriormente no caso da Jéssica, muitas das pessoas ali dos vizinhos, a gente vê, eu não quero me envolver, eu tenho medo, eu não vou me meter nisso. A família poderosa. Algum vizinho já apareceu? Não sei dizer se alguns deles, porque assim, pode ser que eles vão à delegacia de forma espontânea, ou pode ser que eles sejam intimados na qualidade de testemunha, e aí eles tenham que relatar o que eles presenciaram. E assim, não adianta, às vezes, as pessoas ficarem mandando print, porque assim, a pessoa que viu, a pessoa que ouviu, que precisa ser levada à delegacia para ser ouvida, até porque dali, daquela conversa, daquela oitiva, muitas outras perguntas podem ser feitas, podem vir à tona outras situações, outros elementos de prova, ou até mesmo que outras testemunhas saibam de alguma coisa. E uma coisa que eu falo com muita tristeza, você tinha me perguntado até sobre o quanto de pena que ele pode pegar, depende de quantos crimes forem apurados. E o que deixa a gente com uma sensação de impotência, de frustração muito grande? Havia ali, sem sombra de dúvidas, uma rotina de torturas, de espancamentos, às vezes é muito tênue a linha para você definir quando que é maus tratos, lesão corporal, quando é tortura, quando é tentativa de homicídio, da mesma forma que a gente falou, você esmurrar com uma luva de boxe, um homem... A Jéssica, ela é extremamente pequena e magra, ela é muito mionzinha, muito, muito frágil. Então, assim, você espancar uma pessoa com tanta força, e a gente vê aquele vídeo que também
viralizou dele socando o saco de boxe. Tira aquele saco de boxe e bota ali uma mulher extremamente pequena, magra, frágil e grávida de um estupro. E aqueles socos sendo desferidos na barriga. E provavelmente na Entendeu? frente do filho dela. Sim. Na frente, e aí eu acrescento dos 2 filhos, né? Que a outra O é quanto que bebê. isso impacta no emocional dessas crianças, o quanto essas crianças. E aí, por isso que eu falo, qual é a dificuldade que existe? O Vitor provavelmente será condenado, e aí eu digo por alguns dos crimes praticados. Ué, como assim? Não vai ser por todos? Não, não vai ser por todos. Por quê? Primeiro, as crianças eram submetidas a uma rotina de violência. Que rotina é essa, Beto? De quanto em quanto tempo? Eu falo muito, ninguém tem uma agenda. Segunda, quarta e sexta, o agressor fazia isso. Terça e quinta, na parte da manhã, era aquilo. Aos sábados, ele não me batia para ir para a academia. Não existe. E aí eu falo bem em tom de deboche mesmo, porque Entendi. parece que as pessoas querem saber, mas como é que funcionava? Ninguém tem essa agenda, esse calendário. Então, assim, ele vai responder por muito menos do que ele fez, logo, o crime compensa, compensa e compensa muito, né? Porque daqui a pouco ele está solto e, por óbvio, presídio, cadeia, não ressocializa ninguém. Você está dizendo que não tem que prender? Não, eu estou falando que o presídio, isoladamente, você agrupar sem qualquer tipo de manejo determinados tipos de agressores, você não está resolvendo problema nenhum, você não está Você ressocializando está ninguém. criando, na verdade, um doutorado, muitas vezes, né? Que a pessoa Sim, vai sim. aprendendo outras coisas. E não raras vezes, Beto, o que a gente percebe? Porque o preso teve bom comportamento carcerário. Óbvio, as potenciais vítimas, ele, o todo corajoso, o valentão, ele não bate em homem, Ele bate na ele menina, não bate bate na criança, bate na mãe, bate em exatamente. A quem controla. especialidade dele é a covardia. A especialidade dele ele é covardia. Então, assim, no presídio, garanto que ele vai ficar muito bem comportado. É que nem pedófilo em presídio também, ele tem um bom comportamento. Nosso tempo está chegando, deixa eu perguntar alguma coisa. Essa sala Lilás, ela é no Brasil inteiro ou só Rio de Janeiro? Não, ela é um projeto que deveria se estender, mas a gente percebe que, infelizmente, muitas dessas políticas públicas, vamos assim dizer, ela não é uma realidade ainda em todo o país. Da mesma forma que as delegacias de atendimento à mulher não estão presentes na maior parte dos municípios brasileiros, elas ainda são minoria, e isso é muito ruim, porque não só tem municípios que não estão cobertos com uma delegacia, não possuem, como ele sobrecarrega, porque uma delegacia você deveria, né, se é feito ou não é outra história, mas você deveria fazer para a instalação daquela delegacia uma conta de qual é a média, né, de vítimas que existem, para você saber qual é o efetivo, qual é a estrutura que você precisa ter. Então, assim, na medida em que o município vizinho e as regiões vizinhas não têm uma delegacia especializada, você acaba sobrecarregando a região que tem. E aí, um atendimento que era para ser diferenciado, você acaba, muitas vezes, não conseguindo ter a celeridade que é necessária. Porque, assim, Beto, quem está passando por uma situação de violência tem pressa. Às vezes pode ser que aquela seja a última vez que a vítima consiga, de alguma forma, bater numa unidade hospitalar, bater numa delegacia, e que aquela vítima, e assim, alguns estudos indicam que pessoas que foram vítimas de violência, principalmente por pessoas com quem você tem um laço afetivo ali, é muito mais fácil elas se manterem em relacionamentos, por exemplo, abusivos, porque os limites dela já foram rompidos. Então, assim, que seja, que as pessoas saibam que existe a Sala Lilás, mas que infelizmente não é realidade ainda em todo o nosso país, e que esse projeto ele precisa se estender porque ele faz a diferença na vítima. Às vezes é uma coisa tão simples, sabe, Beto, que você fala assim, tem políticas públicas que elas não precisam de uma mega estrutura, de um projeto faraônico que envolva milhões. É você, às vezes, pintar uma sala, criar um ambiente ali um pouquinho mais suave, da mesma forma que as delegacias especializadas. Delegacia é um ambiente hostil, né? Eu ouço muitas pessoas falando, mas, Paulo, eu sou uma pessoa de bem, eu nunca pisei numa delegacia, e eu até brinco e respondo, eu também sou uma pessoa de bem, só que eu piso todo santo dia numa Eu já delegacia para pisei muito, trabalhar. eu piso muito em delegacia, mas eu entendo, a delegacia ela tem um ar meio
É quase intimidador, né? Só entre se você Sim, tiver certeza. Isso é sim, uma coisa assim. Até você falou assim agora, quem sofre violência tem urgência na delegacia. Acho que qualquer pessoa que entra numa delegacia para qualquer que seja boletim de ocorrência tem urgência. Uma pessoa vítima de violência mais ainda, né? Porque você só busca sim. ali, você precisa muito. A não ser a gente que trabalha com isso, que a gente acaba passeando pelos lugares. Ah, uma outra coisa, o hospital, escola, eles não têm obrigação também legal de reportar qualquer tipo de vítima de violência. Por exemplo, o próprio Henri Borel, eu perguntei para o Leniel se o hospital, se o Henri chegou com tantas lesões, o hospital já não acionou a polícia, o assistente social do hospital já não foi acionado. No caso da Jéssica, ligou ali. Não é possível que as pessoas que trabalham com esse tipo de coisa todo dia já não olhou e falou: essa mulher está mentindo. Isso daí não tem nada a ver se essa mulher. Não tem uma obrigação. Escola também, por exemplo, o próprio filho da Jéssica, ele já devia estar dentro da escola apavorado, esse menino. Quando você vê Sim. o cara batendo nele, sufocando o garoto e levando para a escola, imagina como esse menino chegou. A professora não sacou, as pessoas. Não, independente se eles fizeram ou não, não é obrigação o hospital e a escola reportarem qualquer vítima de violência? As pessoas da área da saúde têm essa obrigação legal, como eu falei, da questão da notificação compulsória. Então, mesmo que a pessoa chegue lá com uma alegação qualquer, como a gente falou, até mesmo de uma outra, tô resfriada, tô com pneumonia, e você identificar algum sinal ali de maus-trato, de violência, você é obrigada a reportar. Mas o que acontece na prática, né, Beto? A gente vê, eu já conversei com muitos médicos, e eu falei assim, como é feita a notificação compulsória? Quando aconteceu lá no hospital de vocês, e assim, já ouvi relato de inúmeros médicos, eu nunca vi uma notificação compulsória, eu nunca fiz uma notificação compulsória. Então, eu vejo que hoje, muitos profissionais, eles dão um passo atrás. Eles querem fazer, tipo, só ali o básico, entendeu? Então, eu estou aqui, eu não quero ver nada além disso, porque eu não quero me meter, eu não quero me envolver, seja por medo, seja por não quererem ser arrolados depois numa delegacia, na justiça, num processo para testemunharem contra nada. Então, assim, são atos de extrema covardia, porque às vezes é aquela pessoa, às vezes a vítima não vai procurar uma delegacia, ela vai procurar uma unidade hospitalar, e é aquele hospital que tem obrigação. Como você falou do caso do Henri, e aí eu vou usar o Henri, infelizmente, como exemplo, porque assim, ele não foi o primeiro, ele não será o último, e diariamente, em diversas regiões do nosso país, desde os hospitais, e quando eu falo hospital, qualquer unidade pública de saúde, até os hospitais privados mais caros, a gente tem situações dessa. A gente teve há pouco tempo aqui no Rio. A gente fala assim, a história se repete, porque às vezes a pessoa ouve, que nem você falou, não quero ver isso, não quero saber de violência, e você ouve e você fala, não, mas esse caso já é antigo. Não é antigo, é fato novo. Mãe e padrasto chegaram com uma criança de 2 anos, Beto, com ímã rasgado, com fissura anal, com laceração no baço, laceração no fígado, você despeja essa criança lá, toma aí, no hospital, e sai andando pela porta da frente. Então, assim, ninguém consegue explicar como que Monique e Jairinho chegaram com uma criança de 4 anos, filho dela, enteado dele, com 23 lesões, com lesão na cabeça, na parte frontal, lateral, posterior, laceração no fígado, lesão no pulmão e diversas outras, e não tem suspeita nenhuma de nada. Você precisa ser o quê? Perito, expert em assassinato de criança. Então, assim, como é que você chega com uma criança naquelas condições na mesma hora? Primeiro, eu vou além, eu dou até um passo atrás. Você fala assim, eles não tinham obrigação de ligar para a polícia? Tinham obrigação, mas eu dou um passo atrás. Eu falo muito que uma medida muito simples, algumas soluções são simples. Você ter um policial, eu não falo de uma equipe, eu não falo de um batalhão, é você ter um policial naquela unidade hospitalar, Mas é que possível. chega no qual... Quantos hospitais É poderiam questão, ter, por exemplo? mas é questão de interesse, tá entendendo? É questão de prioridade. O que é prioridade? Porque você perde muitos elementos informativos extremamente relevantes para uma investigação. Então, por exemplo, eles chegaram lá com a criança, no mínimo, paira uma dúvida, e é óbvio que qualquer mãe, qualquer pai, qualquer madrasta, qualquer padrasto ia ser o primeiro. Se eu não participei do crime, eu sou a primeira a querer saber,
eu sou a primeira a querer contribuir com aquilo. Eu quero ir para a delegacia para querer entender. Eu vou chegar para o médico e vou perguntar. Eu estava dormindo, eu dei boa noite para o meu filho, eu fui dormir, eu acordei com meu filho com 23 lesões. O que aconteceu dentro de casa? Um furacão, um terremoto? O que aconteceu? Porque assim, você não precisa, se você tiver uma inteligência mediana, você não precisa ser um gênio. Se você tiver uma inteligência mediana, você sabe que se uma criança cair da cama, mesmo que de cabeça, se ela mergulhasse da cama no chão, a criança não ia ter 23 lesões em pontos tão diferentes e em intensidades. Algumas das lesões foram comparadas ao impacto de uma batida de carro, né, para a gente ter ideia. O Daniel falou que o policial disse para ele que a laceração hepática do Henri seria como se ele tivesse caído do terceiro andar de um prédio. Então, assim, como é que naquele primeiro momento, Beto, olha como é que seria, tudo bem que é ruim a gente trabalhar com hipóteses, mas naquele primeiro momento a polícia fosse chamada, aqueles dois fossem conduzidos para a delegacia, muito provavelmente eles ficariam presos em flagrante. A gente não teria fraude processual, a gente não teria coação de testemunhas, talvez alguns dos vestígios que poderiam estar neles dois de luta corporal ou qualquer outra marca ali poderia esclarecer e falar. Então, por isso que eu digo, o corpo fala, mas existe uma surdez e uma cegueira da polícia. Então, assim, até que ponto as pessoas voltam para casa, somem com algumas provas que podem dificultar sobremaneira a comprovação do crime e que deve ser de interesse ali para as próprias pessoas. Então, assim, te respondendo, não só os profissionais da área da saúde, mas o quanto dos profissionais da área da educação ali eles devem, né? Porque, só que assim, o que a gente percebe também, não existe esse preparo. E cada vez mais a responsabilidade das escolas, dos profissionais de educação aumenta. Eu dou palestra em muitas escolas, Beto, eu sempre, quando eu vou, eu não tenho uma palestra pronta, eu sempre pergunto, qual é o problema da sua escola hoje? Digamos que você seja um diretor, qual é o maior problema? A gente tem visto em alguns municípios um índice de automutilação enorme, auto de tentativa de suicídio, né, de autoextermínio enorme, e você vê os profissionais, muitos relatam, Paulo, eu sou professor de geografia, eu sou professora de matemática, ninguém me ensinou aí como identificar sinais de violência, como identificar padrões de violência, e uma vez identificado a quem eu tenho que comunicar e de que forma, aí eu comunico para o diretor, eu comunico para o supervisor, é por e-mail, é por WhatsApp, basta eu chegar lá e falar. As salas de aula são grandes também, né? São 30 pessoas. Sim, e a sensação que a gente tem é que cada vez mais aumenta essa responsabilidade das escolas, mas os profissionais também não querem se envolver, né? Alguma coisa do tipo assim, eu não sou pago para isso. Tem um documentário muito interessante que relata toda essa progressão de uma criança que era sistematicamente espancada em casa pela mãe e pelo padrasto, porque às vezes existem configurações que é o filho expiatório, né? Por que daqueles filhos esse filho é o escolhido? E ele era sistematicamente espancado e inúmeras vezes era visível já a degradação da criança. Então, assim, às vezes as pessoas perguntam quais são os sinais que uma vítima de violência dá. Mais importante de você saber quais, como se tivesse um checklist, é você querer ver e querer tomar a providência sempre no melhor interesse da vítima, né? Porque a gente percebe essa proteção generalizada do agressor e por isso que a minha camisa é nesse sentido, o silêncio só protege o agressor e é um combustível para a perpetuação da violência, né? E por isso que pessoas como o Vitor, que eu nomeei como imparável, já sinalizava lá de trás a personalidade dele e que ninguém faz nada. A família coberta, a família contribui para as práticas criminosas e deve ser até apurado, né, a participação de cada um dali, por mais que a gente fale assim, mas é meu filho, o que eu vou fazer contra meu filho? Eu já vi muita mãe denunciar o filho, muita mãe amarrar o filho e ligar para a polícia, entendeu? Muita mãe, porque eu acredito que qualquer mãe ela quer o bem para o filho, e o bem para o filho jamais
vai ser espancar e torturar uma criança. É. Jamais. Eu sempre uso de exemplo a mãe dos Cravinhos, do Daniel Cravinhos e do Christian Cravinhos, que mataram os pais da Zane von Richthofen. Ela, primeiro, no depoimento do julgamento, ela fala: meus filhos fizeram, eles têm que pagar. Isso é mãe. Que quer que Sim. o filho, ela não passa a mão na cabeça, né? Eu acho que isso é tão importante. Só para alguns pontos aqui, a filha do Vitor, você acha que ele pode ter também a bebê? É uma menina, não é a filha dela com Sim. ela poderia também já estar sofrendo violência física? Pelo menos uma violência psicológica a gente sabe que tem ali por conta de tudo que acontecia, de tudo que a gente falou, mas assim, a dificuldade agora é essa questão de prova, né? O que aconteceu ali? A gente consegue, a criança foi submetida a uma perícia ou não? Porque se não tiver marcas, se a criança não falar, se não tiver marcas, aí a gente começa a ver a dificuldade e o quanto a escolha das vítimas dele é proposital. Está entendendo, Beto? Que são pessoas extremamente fragilizadas e que fica ainda mais difícil, mesmo a violência vindo à tona, fica muito difícil a gente apurar a extensão, todos os crimes praticados, por quanto tempo, porque cada um desses crimes vai contribuir no somatório da pena. Ele também tinha, porque ele não é mais, legalmente um outro filho, que ele perde o quarto poder dele. Você sabe por quê porque é difícil também tirar, né? Sim, é um caso, vamos assim dizer, é uma medida extrema. Né? Ele não é mais pai. É uma medida extrema, Ele sim. não pode mais se autotitular pai. Por que ele perde isso? Você sabe se foi por Na verdade, esses processos eles tramitam, né, em segredo de justiça para tutelarem os menores, e olha como isso chama a atenção, porque você tem inúmeras outras medidas, né, menos gravosas, menos extremas, do tipo uma guarda compartilhada, uma visita assistida, ou seja, ele só poder estar com o filho na presença de alguma outra pessoa. Aí você fala para que a medida extrema tenha sido adotada, e a gente fica pensando o que foi que esse pai praticou? Foi um ato, esse ex-pai, né? Porque é até estranho a gente falar um ex-pai, né? O que foi? Foi um ato isolado? Foi um fato que ele praticou e que com isso ele perdeu esse fato de poder? Né? Ou foi um somatório, exatamente, e foi somatório. E aí isso chama muito a atenção, porque a gente vê, de alguma forma, as decisões têm que ser tomadas levando esse contexto todo em consideração, porque agora, tudo bem que ele está preso, mas num primeiro momento, a guarda da neném está compartilhada com a mãe dele, né? Entre a Jéssica e a mãe do Vitor. Então, assim, causa uma certa estranheza para todos nós isso, porque num primeiro momento a guarda não fica com a mãe, né, da criança, com a Jéssica, mas essa guarda é compartilhada, até porque, enfim, pelos fatos todos que vieram à tona, pela forte atuação, não era nem só omissão, mas pela participação da mãe em diversos dos atos do filho, como é que tem a guarda de um bebê, né? E principalmente quando vem à tona a questão porque foi algo do tipo assim, o Vitor teria pego a criança e levado para a casa da mãe, e eles no primeiro momento, tomaram a criança. Ponto, está comigo e ponto final. E aí depois que foi ajuizado o pedido de guarda. Então a gente vê assim, como também essa desproteção da vítima, não só de estar assistida fisicamente, de não ter, às vezes, aquele apoio familiar necessário para te encorajar a denunciar, diferentemente do que ele tem, como às vezes a dificuldade de você não ter uma assistência jurídica, etc., contribui muito para essa manutenção da sensação de fragilidade, né? Porque a vítima se vê assim, eu estou aqui e o meu algoz, que está protegido pelo sistema, ele está aqui numa posição. Então, assim, mesmo quando a violência física e emocional ali ela termina, essa estrutura de poder ela se mantém.
né? E por isso que a gente vê quantas e quantas vítimas. E assim, eu tentei entender isso, que eu perguntava, mas por que, Jéssica, todo mundo tem tanto medo deles? Do que eles são capazes de fazer? Ele está preso, pelo menos nesse momento, agora, nesse momento. Eu não sei amanhã, mas hoje ele está preso. Então, assim, do que a família é capaz de fazer? Por que vocês têm tanto medo? Para poder entender isso, né? Porque você percebe ali que ainda existe um, um sentimento de terror, um sentimento de que assim ainda pode acontecer alguma coisa. Até porque vem também disso, né? Tomar a minha filha de mim. Decisão E essa que foi ratificada eles, pela justiça. essas pessoas, esses abusadores, conseguem criar monstros muito maiores do que eles são de verdade, né? Muitas vezes. Sim. Então, imagina o quanto que ele não ficou falando na cabeça dela, você não é nada, minha família te acaba, eu tenho de... Anulação. ele provava, porque nada acontecia com ele. Ele tinha E de alguma forma a imagem dele justiça, batendo no menino e nada tinha acontecido com ele. sim, a justiça de alguma forma ela ratifica isso, né? Na medida em que tomam a filha, arrancam a criança e depois vai lá, existe uma chancela judicial no sentido ali desse primeiro momento, pelo menos da guarda, né? Doutora, eu queria indicar, não sei se a senhora já viu, uma série chamada Made, da Netflix. É uma Sim, série Made que eu acho que assim, eu acho que às vezes quando o entretenimento consegue construir uma história que facilita as pessoas entenderem, inclusive o processo, o né? O processo processo. e essa coisa kafkiana, né? Ela não consegue sair, ela quer sair daquele horror, mas o próprio sistema quase força ela a voltar para o agressor. Sim, Ela vai perdendo tudo. Você tem que, mas você tem que trabalhar. Mas como que eu vou trabalhar se eu não tenho com quem deixar a criança? Mas sim. é um super pequeno. Eu acho que no Brasil, não sei, o Brasil tem um pouquinho melhor de apoio a mulheres que sofrem violência, famílias, ou é o mesmo sistema americano? Não, não acho que seja melhor, não, Beto, até porque assim existe uma inversão, né? A vítima muitas vezes existem alguns lugares tem casa de acolhimento, mas aí você pensa, eu sou vítima, eu tenho que deixar a minha casa, a criança sai da escola, eu tenho que muitas vezes abandonar família, amigos, trabalho, deixar tudo da minha casa ali, que muitas vezes eu contribuí para comprar, para ter, para montar. E aí eu vou, às vezes, para uma casa de acolhimento, viver Eu na tenho que me esconder. clandestinidade. Ela tem que se esconder. É, viver na clandestinidade. Então, você vê assim, por isso que eu falo, o sistema de justiça ele não é voltado para a vítima. A gente inverte, né? Aí a vítima vai viver escondida. Outro dia teve uma mulher que relatou, eu estava dando palestra num evento, num auditório aqui no Rio, e o celular pegava mal lá, o sinal de celular. E uma mulher falou assim, Paulo, meu companheiro ele está preso e ele me manda mensagens do presídio, ele me liga me ameaçando. Então você fala assim, mas a quem interessa celulares funcionando dentro de presídios? Né? Porque uma das estratégias, além de ser formada em direito, eu sou formada em engenharia eletrônica, a coisa mais fácil que tem é você bloquear um sinal de celular. É Então, aquilo que assim, você fala assim, eu às vezes aqui em Genópolis não pega. Agora dentro de um sim, presídio pega. pega, tipo assim, quando o celular não pegar bem, vai para dentro, vai para perto do presídio, que lá Vai o para sinal é lá que melhor. lá É. 6G. Eles já desenvolveram uma nova tecnologia. Então, Doutora, assim, é, só para concluir sim, isso que você falou, a estrutura ela é muito ruim, falha, porque muitas vezes a vítima vai na delegacia, ela recebe às vezes um ofício para ela ir sozinha no IML fazer o exame de corpo de delito, então pode ser que naquele meio do caminho ela desista, né, até daquele exame, e quando ela algumas vezes tem a medida de afastamento do marido, mas muitos deles não vão sair de casa e quem é que tira, entendeu? Porque eles não respeitam ordem judicial, não respeitam ninguém. Muitas mulheres ficam nessa situação, né, de clandestinidade e têm que abandonar, deixam tudo para trás. Então isso acaba também, Beto, desencorajando as vítimas. Porque às vezes a vítima, vítima, estou aqui hoje numa situação de violência, aí eu olho, eu falo assim, poxa, se melhorar é isso aqui, é toda essa peregrinação, é todo esse sofrimento, é toda essa batida de porta, não é aqui, é lá, não é lá, é acolá, entendeu? Então, assim, eu entendo que esse sistema ele precisa ser fortalecido, ele precisa ser muito bem estruturado, a gente tem que investir, por exemplo, em cursos profissionalizantes. Outro dia eu fui numa feira de empreendimento e a gente vê a importância disso, porque resgata a autoestima, fortalece emocionalmente a mulher, dá algum tipo de renda
para a mulher, para ela conseguir também, que é muito fácil a gente virar e falar assim, denuncie, mulher, sair de casa, ligue para o 180, etc. Aí a mulher olha para mim, para você e fala assim, tá, eu vou morar com a minha filha onde? Na tua casa, Beto? Na casa da delegada? Porque cabe ao assediador também o domínio financeiro, né? Sim. Ele tira a mulher muitas vezes do trabalho, ele, Ele ele isola aquela mulher. isola, ele não permite nem se ela trabalhar, não permite que ela cresça. Muitas delas acabam não trabalhando por obrigação dele. Então, cabe o assediador consegue dominar tudo. E nessa série Made, que é americana, mas eu acho que isso é um retrato, um espelho mundial da mulher que sofre violência de marido, principalmente, com um filho pequeno, tudo. Uma filha pequena, no caso dela, ela sai de casa com $18. E eles Sim, vão com a mostrando roupa do corpo. cada vez que ela gasta $1 vai caindo, assim, eles vão mostrando a conta. Você vai ficando numa aflição, tanto que na série acontecem muitas coisas, não vou falar mais para não dar spoiler, que você vê quase o sistema inteiro falando, minha filha, fica aí. Porque Sim, volta para lá. vai, ele não matou, vai que ele não mata. Sim. Porque eu acho que essas pessoas, esses agressores, eles vão num constante mata, não mata? Matam. Existe uma tendência, até porque muitos deles, eles sentem prazer, não é só uma pessoa que é desequilibrada emocionalmente, que é violenta e que pratica. Existe. Então, assim, porque as pessoas veem, às vezes, o sexo como um prazer, mas existem pessoas que praticam todos esses atos de tortura, de violência, para atingir um prazer muito maior do que o prazer sexual até, entendeu? Então, assim, cada vez eles precisam de doses mais altas para sentirem, para terem algo químico, para terem a mesma sensação que nenhuma droga. Eu bebi ou eu usava esse percentual de droga, eu tinha esse barato. Agora eu preciso usar mais e mais e mais. E por isso que você vê que existe essa escalada, né, da violência para atingir níveis cada vez mais altos de satisfação. E é muito curioso, porque às vezes a gente vai falar de um sádico, Beto, e a gente fala assim, porque ele tratava a mulher que nem objeto, ele tratava o filho que nem objeto. Não, não tratava que nem objeto, porque eles não fazem isso contra cadeiras, contra armários, eles fazem contra a gente. Então, eles não tratam que nem objeto. O objeto tem algum valor, né? Sim. Doutora, muito obrigado. Tem alguma coisa mais que a senhora queira me falar desse caso, de um geral? Que apesar da gente ter relatado aqui da dificuldade que é, às vezes, essa busca por justiça, ela é necessária, até para que a gente interrompa esse ciclo de violência, até porque quantas vezes nesses casos que vêm à tona a gente fala se a primeira vítima lá, é óbvio, existe uma participação importantíssima que o Estado tem que fazer, mas até que ponto, se aquelas vítimas lá atrás tivessem realmente denunciado, de alguma forma isso teria contribuído para que esse criminoso parasse. Peço aqui, mais uma vez, que todos que saibam de qualquer tipo de violência por ele praticada, gritos, gestos, qualquer pessoa que tenha sido vítima dele por qualquer tipo de crime, que denunciem, que isso é importante para montar aquele quebra-cabeça que às vezes a polícia tem. Eu ouvi dizer que, e ninguém é condenado de ouvir dizer, você precisa ter provas, né? Então que as pessoas procurem, ajudem, não é ajudar a polícia, não, porque esse trabalho não é para a polícia, e principalmente porque existem pessoas, Beto, que são irrecuperáveis, existem pessoas que deveriam ser retiradas do convívio social, porque elas não têm condições de conviver em sociedade, elas não têm, às vezes, qualquer possibilidade de melhora, de recuperação, de desenvolverem empatia, e são pessoas extremamente perigosas que a gente nunca sabe realmente quando que elas vão, vamos assim dizer, explodir e praticar um crime fatal. Então, peço para que as pessoas denunciem, se encorajem, por mais difícil que seja, como eu e o Beto a gente falou aqui, toda essa peregrinação, e aí eu reforço a minha frase, a busca por justiça não pode aumentar o sofrimento da vítima, mas você precisa sair desse ambiente de violência. Que as pessoas tenham empatia, né? E elas coloquem o outro também numa situação de prioridade. Quem grita por socorro, que a gente liga no 90, é o mínimo que a gente pode fazer. Sim.
Doutora, muito obrigado. Fica já o convite para a gente falar de outros casos também, de outros temas. Convite aceito. É muito bom conversar com pessoas que sabem do assunto. A senhora sabe muito. Obrigada. E indicar aqui minhas redes sociais, Delegada Não, Paula elas Mello. vai estar Tá. no GC o tempo inteiro, vai estar passando. Tá. Muito obrigado, um beijo, Obrigada, adorei também. trabalho. Beijo.